Opa, meu nome é Roger, eu vim aqui hoje falar um pouco dos demonstrativos e análises contábeis da empresa R, começando com uma análise horizontal e vertical do DRE. A gente podemos ver que a análise horizontal do DRE, a partir da análise horizontal do DRE, podemos observar que houve um aumento de receita líquida acompanhado de um aumento nos custos dos produtos vendidos. Também podemos observar um aumento em todos os itens relacionados às despesas operacionais, o que indica um maior gasto e investimento justificados, os quais são justificados pelo aumento de vendas. Também houve uma diminuição nas receitas financeiras, porém as despesas financeiras também diminuíram, gerando um equilíbrio entre eles, e também houve um aumento contínuo do resultado líquido. Já pela análise vertical, podemos ver que as participações percentuais de cada item não apresentaram variações significativas, mantendo-se praticamente estáveis. Partindo para a análise horizontal do balanço patrimonial, podemos ver que todos os itens do ativo circulante e não circulante apresentaram crescimento, com exceção de estoque de matéria-prima, estoque de produtos acabados e investimentos imobilizados. Isso somente do primeiro para o segundo período. Após isso, os itens apresentaram crescimento do segundo para o terceiro período. Todos os itens do passivo apresentaram crescimento, com exceção do passivo não circulante, o financiamento, no caso, no segundo período. Também houve um crescimento do patrimônio líquido e passivos totais. Já na análise vertical, podemos ver que houve uma tendência de crescimento do ativo circulante e um decrescimento do ativo não circulante. A mesma tendência ocorreu com os passivos e também houve um aumento do patrimônio líquido. Observado isso, podemos concluir que houve um aumento no volume de vendas que gerou maiores despesas e maiores receitas. Houve também um crescimento do ativo circulante e diminuição do não circulante, indicado por uma quantidade maior de estoques devido ao aumento das vendas. A mesma tendência pode ser vista no passivo, com aumento do passivo circulante devido ao maior valor pago a fornecedores e aumento do patrimônio líquido devido ao lucro crescente. Analisando os índices de liquidez imediata, seca, corrente geral, podemos ver que houve um crescimento do primeiro para o terceiro período em todos os indicadores de liquidez. E com isso a gente pode observar que a empresa indica a capacidade de cumprir com todas as suas obrigações de curto, médio e longo prazo. Observando o capital circulante líquido, também houve um aumento e um saldo positivo em ambos os três períodos, onde a empresa apresenta um crescente capital circulante líquido, apresentando caixa livre para garantir o giro de estoque e quitar suas obrigações de curto prazo. Já a necessidade de capital de giro, a gente possui um saldo positivo e crescente no primeiro, segundo e terceiro período, e com isso a gente percebe que a empresa apresenta um capital de giro positivo, uma sobra de caixa. Sendo assim, ela não precisa recorrer a fontes externas para financiar a operação e quitar suas dívidas. A respeito do saldo de tesouraria, também a gente apresenta saldos positivos nos três períodos e numa crescente também, onde a empresa apresentou uma crescente do saldo de tesouraria, o que significa que a empresa possui dinheiro suficiente para cobrir suas obrigações financeiras de curto prazo, sem precisar reduzir os custos alocados no ciclo operacional. Partindo para prazos médios, o prazo médio de estocagem é de 7,17 dias, o prazo médio de cobrança é de 34,60 dias e o prazo médio de pagamento de fornecedores é de 13,77 dias. Com isso, podemos perceber que a empresa está pagando os fornecedores antes de receber de seus clientes, o que gera um gap financeiro, onde a organização tem que se financiar durante esse período com recursos próprios, já que possuímos caixa para não termos que depender de terceiros. O ideal é que a empresa receba antes de pagar,
receba dos clientes e depois pague os fornecedores, ou tentar ao máximo reduzir este gap, essa diferença de tempo entre recebimento e pagamento. Partindo para a rentabilidade, o retorno sobre o investimento, a empresa apresentou uma leve queda no índice ROI, mas ainda continua com considerável retorno sobre seus investimentos. Já o giro do ativo, a organização apresentou um crescimento no giro do ativo durante os 3 períodos, indicando um maior e mais eficiente uso dos ativos para a geração de lucro aos acionistas e proprietários. Analisando a margem operacional, podemos ver que a empresa vem apresentando uma queda na margem operacional, que pode ser um ponto de alerta, um ponto de perigo, onde devemos trabalhar para aumentar novamente a nossa margem operacional para que possamos chegar em níveis significativos da margem operacional. Já observando o retorno sobre o patrimônio líquido, um retorno sobre o PL, a empresa demonstrou um crescimento considerável do primeiro para o segundo setor, do primeiro para o segundo período, mostrando uma grande capacidade de gerar valor para o negócio e investidores. Dito as análises principais, os 2 pontos de preocupação apenas que temos é a respeito do prazo de recebimento e pagamento, onde a gente deve tentar minimizar esse gap ou até fazer com que a empresa receba antes de pagar e aumentar a margem e trabalhar para aumentar a margem operacional. Fora isso, a empresa está teoricamente boa, com índices de retorno sobre investimento, liquidez, está com bons índices e pode ser considerada como um bom investimento.